Mateus 11, nós vamos ler a partir do versículo 25. Todos acharam? Bem, já está marcado aí, né? Vamos ler então Mateus 11, a partir do 25. Naquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Ufa, né? Alguns devem estar pensando, depois de todo o capítulo 11, né? Estudado até aqui, e palavras tão duras, né, que originaram pregações tão duras também, que a gente precisa realmente entender as tensões que o texto causa e ser exortado por elas. Aqui nós temos um alívio. Jesus agora ora ao Pai e dá graças ao Pai, porque ele, o Pai, decidiu revelar essas coisas aos pequeninos e não aos sábios e eruditos. Então agora o foco de Jesus no livro de Mateus não é mais necessariamente as cidades resistentes a Jesus, aos corações endurecidos, aqueles que não queriam reconhecer em Jesus o Messias, mas sim aqueles que estavam reconhecendo em Jesus um enviado de Deus. Esse agora é o centro do nosso texto. Antes da gente mergulhar no texto, entrar no texto, vamos recapitular o que nós vimos, né, no capítulo 11. Jesus vai realizar sinais, prodígios, milagres, ele vai ensinar, ele vai pregar, ele vai insistir para que houvesse quebrantamento nas cidades por onde ele estava passando, mas a maioria, não se prostrava, não se quebrava, não se arrependia, mesmo tendo o conhecimento de que nenhum ser humano na face da terra, nem naquele tempo, nem hoje, poderia realizar os sinais que Jesus estava realizando. Mesmo assim, o coração das cidades galileias continuavam endurecidos. Jesus então vai, a partir do versículo 20, denunciar essas cidades, o que o texto chama de ais, que são ali denunciados por Jesus. Os ais eram uma maneira dos profetas do Antigo Testamento denunciar, o tipo de frustração e juízo da parte de Deus sobre aqueles que se endureciam e que tinham um comportamento de distanciamento de Deus, agora usado por Jesus, falando sobre aquelas cidades que o nível de endurecimento deles era tão grande que Deus teria menos rigor em seu juízo no final dos tempos para Sodoma e Gomorra, para Tiro e Sidom, do que para aquelas cidades. Jesus então, frustrado, entristecido e ao mesmo tempo num tom de juízo escatológico de Deus, julga aqueles que se tornaram solo infértil para a revelação de Deus, que era a própria pessoa de Cristo. Então nós agora avançamos
para o 25, em que Jesus muda o foco, como falei, não é mais sobre os endurecidos, é sobre aqueles que estavam vendo em Jesus o enviado de Deus, é sobre aqueles que estavam férteis para o ensinamento de Jesus. Por isso, a gente precisa ter em mente um cenário histórico-cultural do primeiro século para entender alguns elementos, que não são poucos, nesse texto de maneira adequada. O primeiro é que Jesus, segundo Mateus, vai dizer em alta voz, exclamando, e agora a ideia é que Jesus, ainda em público, depois de denunciar as cidades, ele faz uma oração de agradecimento a Deus. Por isso a ideia aqui no 25 de exclamou, graças te dou, ó Pai. Jesus está orando em público e ele agradece não ao Deus do Antigo Testamento, não ao Yahweh, não ao Deus que tirou Israel do Egito necessariamente, mas ao Pai íntimo dele. Então, o primeiro elemento importante aqui é a quebra de Jesus em Mateus com um certo tipo de pronunciamento no que tange a pessoa de Deus formal. Jesus eleva a sua oração àquele que era o Abba, o paizinho, o pai íntimo de Cristo. Isso é a primeira coisa que é chocante para nós, não, né? Que já entendemos que Deus é o nosso Pai e oramos, né? Como crianças que elevam suas vozes para um Pai de amor, mas para o primeiro século isso era algo que ia na contramão do que a religiosidade do tempo ensinava acerca do Deus de Israel. Jesus então ora publicamente de maneira íntima ao seu Pai, que era Senhor do céu e da terra. Então perceba, não se trata de um Deus local, né? De um Deus daquela região, de um Deus que estava equiparado a outros deuses de outras nações. Esse é o nosso, mas existem outros. Na concepção de Mateus, na concepção de Jesus, no entendimento da igreja primitiva, dos evangelhos, o Deus que é o Pai de Jesus é o Senhor dos céus e da terra, é o Criador de todas as coisas, em que as outras divindades, os outros deuses, os outros tipos, né, de paganismo e idolatria não se comparavam, porque sequer existiam. Ele é o Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas, em que controla, dirige e sustenta a criação na palma de sua mão. É a esse que Jesus ora, o Pai, Senhor do céu e da terra. E a oração de Jesus é a seguinte: ele dá graças a Deus, o Pai, Senhor do céu e da terra, porque Deus, esse Criador, né, ser infindável, ser incompreensível no que tange a condição do homem de compreender a pessoa de Deus, ser complexo e sofisticado, né, para a teologia daquele tempo e para a nossa, esse decidiu, prestem atenção nisso aqui, ocultar estas coisas, é o que Jesus diz, dos sábios e dos, na minha versão, eruditos. Não é isso que está escrito aí na sua? Graças te dou, Pai, exclamou, porque decidiste ocultar estas coisas aos sábios e estudados, ou aos sábios e eruditos. Que tipo de pessoas são essas que Deus, Criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, decidiu ocultar? Você vai ter, na própria oração de Jesus, no próprio versículo, a compreensão de que Deus decidiu ocultar dos sábios e dos eruditos, por algum motivo. Quem eram os sábios e eruditos? Eram os estudiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os mestres essênios, os mestres de Qurã, qualquer tipo de rabino, qualquer tipo de indivíduo que de alguma forma representasse o estudo do Antigo Testamento para nós, o estudo da Torá,
no primeiro século, todos aqueles que eram revestidos de alguma autoridade teológica, intelectual daquele tempo. Esses que debatem com Jesus em todo o Novo Testamento, né? Sempre que Jesus aparece ensinando ou curando, eles estão lá para questionar, não é? Para apontar, quem sabe, discrepâncias com o que o Antigo Testamento, com o que a Torá falava e com o que Jesus ensinava. E, na verdade, isso é até hoje, né? Até hoje, a reclamação de muitos rabinos é que Jesus diz coisas contrárias à lei de Moisés e não há como harmonizar, né? Como se Jesus estivesse deturpando a lei. Esses, no tempo de Cristo, que acusavam Jesus desse tipo de distorção, que insistiam em alegar que ele não poderia ser o Messias, porque ele não condizia com o que o Antigo Testamento, com o que a Torá dizia acerca de Jesus, eles são o alvo do endurecimento da parte de Deus, da não compreensão, por conta de Deus assim o desejar. Deus ocultou essas coisas desses sábios, ditos eruditos. Que coisa Deus ocultou? E Jesus está realizando milagres, né? Está realizando curas. João Batista vai, no início do capítulo 11, mandar 2 discípulos perguntar se Jesus era o Messias mesmo, ou se haveria de esperar algum outro Messias. E Jesus vai então demonstrar através de Isaías que ele era aquele que veio para dar vista aos cegos, curar os enfermos, dar vida aos mortos. Então, havia um iniciar do reino de Deus, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, que tinha início na pessoa de João Batista e Jesus, que era algo que Deus estava escondendo dos estudiosos e revelando a outro tipo de pessoa, que eram o oposto dos estudiosos. Quem eram os opostos dos estudiosos? Eram os incultos, os iletrados, os ignorantes, os à margem da sociedade, as prostitutas, os cobradores de impostos, os leprosos, os cegos, todos aqueles que não representavam nada, nem teologicamente, nem intelectualmente, nem religiosamente, para o tipo de sistema religioso daquele tempo. Esses estavam sendo beneficiados pelo desejo de Deus, Pai e Senhor do céu e da terra, de receber o descortinar da pessoa e compreensão da pessoa de Cristo. Então, o causador, perceba isso aqui, tem uma tensão no texto, que é isso que eu estou querendo trazer para vocês, da cegueira desses religiosos é Deus. Deus decidiu ocultar e revelar para os pequeninos. Isso gera uma dificuldade na compreensão desse texto, porque se você ler só esse pedaço isolado, você entende, sim, Deus ocultou deles e revelou aqueles que eram mais simples. Mas Jesus, alguns versículos antes, estava denunciando essas pessoas porque endureceram-se. Então, se Jesus ele vai denunciar essa cidade por endurecimento, por não terem reconhecido a pessoa dele como Messias, os milagres, os sinais, como é que agora ele diz que o causador do endurecimento é Deus? Percebe a tensão? Se Deus que causou, por que Jesus denuncia? Se o culpado são essas pessoas, são eles mesmos por se endurecerem por conta de seu orgulho e sua vaidade, por que Jesus diz que o causador é Deus? Então, no primeiro momento, já que você entendeu a tensão, e nós vamos buscar juntos a compreensão desse texto, eu queria falar com você sobre aspectos da revelação de Deus. A quem Deus revela a sua salvação? Pelo texto você percebe que Deus revela a uns e não revela a outros. Deus se mostra através de Cristo para uns e não para outros. O causador dessa ignorância, dessa cegueira espiritual é o próprio Deus.
Mas você também não pode abandonar o fato de que Jesus denuncia o motivo de Deus esconder deles essa revelação. Por isso, primeiro aspecto da nossa conversa, quem Deus revela a sua salvação? Os termos da revelação de Deus, no primeiro momento, é o reconhecimento de incapacidade. Deus se revela àqueles que são incapazes de reconhecê-lo. Deus se revela àqueles que são incapazes de fazerem uma leitura segundo a sua cognição, o seu conhecimento, a sua capacidade de compreensão por si só. A revelação de Deus se dá por desejo de Deus para alguns. E aí a gente começa agora a nossa conversa, já que eu já enchi de dúvidas, né? Mais dúvidas, quem sabe, do que respostas. O texto já diz, né? Deus, ele escolhe revelar o seu Filho, o reino de Deus, aos incapazes. Por que eles são incapazes? Porque eles não são cheios do conhecimento. Por que eles são incapazes? Porque eles não são cheios do saber, cheios de altruísmo, cheios de orgulho advindo do seu conhecimento. Eles são simples, são pessoas simples, são pessoas que reconhecem Jesus pelo que ele é, mediante os acontecimentos óbvios, e não fruto, quem sabe, de uma vida de aprofundamento e estudo dedicado, porque o intelectual, a pessoa intelectual, a intelectualidade, o intelectualmente correto, esse sozinho não consegue compreender quem Deus é, nem o seu reino, muito menos a pessoa de Cristo. Portanto, se Deus decidiu em determinado momento revelar a sua salvação, ele vai revelar para aqueles que são vazios de si mesmo, vazios de orgulho, vazios de vaidade, vazios da arrogância, os incapazes. Esses reconheciam a Cristo. Perceba isso. Então, não se trata, né? Permitam-me trazer essa discussão aqui, de um Deus que elegeu alguns para a compreensão de quem ele é e outros não. Se trata de um Deus que sonda os corações e, por causa da arrogância, orgulho, vaidade do homem, ele se esconde. Entende isso? Ele se esconde. Nós jamais poderemos conhecer a Deus se toda a nossa busca por conhecê-lo for intelectual, for através de livros, for através do estudo da teologia. O reconhecimento de quem Deus é e o acesso para o reino de Deus através da salvação se dá através do quebrantamento, se dá através do humilhar-se, se dá através do reconhecimento de que sem ele nós não podemos absolutamente nada. Eu falei isso semana passada. Se você tirasse ou dissesse que iria tirar dessas pessoas o reino de Deus, essas que estavam vendo em Cristo o Messias, que eram cegos, que eram prostitutas, que eram leprosos, que eram pessoas que não tinham nenhum tipo de valor para a sociedade religiosa daquele tempo, você iria ter um problema, porque elas jamais abandonariam, largariam, deixariam a única mensagem sobre o reino de Deus que lhes inseria de alguma forma. Elas não iriam realmente desistir disso, porque elas não tinham absolutamente nada, porque elas não tinham nenhum tipo de corda a que se segurar. Jesus oferece então um passe, a chave para conhecer o reino de Deus, mediante quebrantamento. Você sabe qual é a palavra para pequeninos, né? Pequeninos fica bonito, né? Na sua versão está pequeninos, tem alguma outra que está diferente? Ele escondeu aos sábios e revelou aos... Tem alguma outra palavra? Não, está todo mundo pequeninos. Néfios é a palavra no grego. Sabe qual é o significado de néfios? É que o português é ruim, né? Por isso que eu botei incapacidade ali. Que a ideia no grego é de um tipo de pessoa
como que a uma criança, percebam isso aqui, porque tem nuances, né? Você não tem uma palavra correlata no português, então a gente tem que buscar uma aproximação, por isso que às vezes existem algumas versões, né? O néfios era alguém incapaz, como uma criança, de se alimentar sozinho, de andar, de tomar decisões, porque uma criança não fazia isso, um bebê não fazia isso, por isso pequeninos aqui, né? Mas tem outras nuances. O néfio era alguém que estava aprendendo, porque não tinha a luz do conhecimento em si mesmo, como uma criança sendo alfabetizada. O néfios também pode ser traduzido como ignorante, burro, idiota, estúpido, porque a pessoa simplesmente não sabe. Seria chocante, né? Muito obrigado, Senhor, porque deixaste de revelar essas coisas aos sábios eruditos e revelaste aos imbecis. É isso que está falando, cara. É óbvio que o imbecil aqui não é uma forma de ofensa, mas uma tentativa de Mateus de descrever pessoas que sozinhas eram incapazes de compreender. Assim como nós, em um determinado momento, éramos incapazes de aprendermos a ler sozinhos. E precisávamos de ajuda. E essa ajuda parte do princípio de que, se existe a compreensão de que eu não sei e sozinho não consigo, eu me abro ao ensino, eu me abro à pedagogia, eu me abro para que o mestre me oriente, para que o professor me oriente qual o caminho a trilhar. Na minha época, já faz algum tempo, né, de alfabetização, havia um método. De repente o pessoal 40 a mais, né, como eu sempre insisto, vai lembrar. Quando eu fui alfabetizado, o método era que cada letra era um bichinho. Tinha uma música lá no Rio. Faz a abelhinha. Chico tá lembrando, o Chico cantou. E aí o B era o boi, o C era um outro bichinho. E aí a gente decorava o que cada letrinha representava. Inclusive o A era a abelhinha, mas ela era desenhada, tá? Era timazinha, ela era uma abelhinha. A gente visualizava. E aí depois me contou a professora, para mim, para a turma, né? Houve uma festa e os animais se encontraram e fizeram pares. E aí nós já aprendíamos as sílabas. Olha só, gente, que esforço, né? E o que é necessário para a criança é simplesmente o fato de que ela não sabe, ela tem essa consciência. E depois os pares se tornaram um conglomerado de outros pares, e aí você juntava as sílabas e formava algumas palavras como babá, né? Bobo hoje não pode mais, né? Naquela época podia. E você aprendia a ler, mas pensa no nível de estupidez. Entenda? O nível de estupidez necessária para que esse tipo de método seja aplicável, adequado. Imagine você, se eu proponho um estudo das Escrituras, vamos fazer um estudo, né, da Bíblia, um estudo de teologia, e a gente vai crescer junto. E quando você chegar lá, eu começo, faz a abelhinha, agora você vai juntar com boi, e aí vai fazer bar. Você vai, esse cara é maluco, né? O que ele iria falar comigo? Porque eu sou o quê? Um débil mental, né? A palavra néfios é isso, gente. Incapacidade de sozinho ser alfabetizado por Deus. Entende isso? O nosso saber é nada. A nossa capacidade de compreensão é zero. A única coisa que nos resta é de joelhos clamar: Pai, me ajuda, revela-se a mim, porque eu não sou nada. Problema, e sempre tem um problema, é que na maioria das vezes a gente é cheio do conhecimento, seja ele do pior tipo possível, mas somos. Esse é o nosso filtro. Já partimos do princípio de que sabemos. Já partimos do princípio de que entendemos. E isso se torna, no final da história, uma arma apontada para nós mesmos.
que impede o nosso conhecimento de quem é Deus, que impede o nosso entrar no reino de Deus, que impede o nosso relacionamento com a pessoa de Cristo. Por isso, a necessidade de esvaziamento no momento em que nós estivermos orando, esvaziamento no momento em que nós estivermos adorando, esvaziamento no momento em que nós estivermos aprendendo, esvaziamento nos problemas, nas tensões do dia a dia, para que Deus nos preencha, para que Deus nos oriente, para que Deus nos leve à compreensão, para que Deus nos leve realmente ao amadurecimento cristão. Amém? Amém. O despir-se de si mesmo, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do falso saber, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Por isso, primeiro aspecto, para quem Deus se revela? Para os sábios, os conhecedores, segundo a sua busca incessante por conhecimento, ou aos incapazes? Quem eu sou nessa história? Quem eu sou? Segundo aspecto da nossa conversa, né? Pode soltar. Se os termos o reconhecimento da incapacidade de Jesus, porque os termos, a maneira, aquilo que Deus exige para se revelar, é o reconhecimento da incapacidade. O meio pelo qual ele se revela é o Filho como único revelador do Pai. Mais tensões nesse texto. 27 diz assim, você leu comigo? Vamos ler de novo. Esse aqui, gente, é um versículo muito importante na teologia cristã, na cristologia da igreja primitiva, dos pais, porque é daqui que saiu a teologia da Trindade. Grandes debates foram feitos por conta dessa passagem aqui, que diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O que Jesus está dizendo, gente? Ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O contexto aqui é o reino de Deus, não é? Nós havemos de esperar outro? Ou você é o Messias? É a pergunta de João Batista. E Jesus diz, mostra para João Batista, né, que Isaías está se cumprindo e o reino de Deus é chegado. Então, todas as coisas aqui tem camadas, né? Óbvio que todas as coisas é sobre a própria pessoa de Cristo, quem ele representa enquanto membro da Trindade, enquanto a segunda pessoa da Trindade, enquanto divino como Deus, Senhor dos senhores. Mas no contexto histórico aqui que nós estamos lendo, a entrada para o reino de Deus, o conhecimento, a chave para adentrar este reino, Deus havia dado a Jesus. Então, existem desdobramentos na discussão sobre esse texto e que vai entrar, né, nessa questão da essência de Cristo, se ele é de mesma substância ou não que Deus. O que nós aquecemos e concordamos, Jesus é divino como Deus, ele diz isso o tempo inteiro, inclusive nesse próprio texto. Ele vai revelar isso, mas no primeiro momento todas as coisas foram entregues a ele, todas as coisas têm a ver com realmente o conhecimento de Deus, o conhecimento do reino que tem início em Jesus. Então, Deus entregou a Jesus. Jesus é a chave para entrar no reino, para compreender o reino, para fazer parte deste reino. Vou fazer de novo a citação, né, feita na semana retrasada, que Jesus vai dizer para Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer novamente, se não nascer de novo. E esse nascer de novo tem a ver com a compreensão de quem é Jesus. É assim que se dá o novo nascimento. Então, Deus revelou a Cristo todas as coisas pertinentes, nesse texto, ao reino de Deus. Tudo foi dado a Cristo. Ele é o Senhor e a autoridade sobre todas as coisas. E aí ele diz assim, ninguém conhece o Filho. Gente, presta atenção nisso aqui. Senão o Pai. Então, Jesus está dizendo que Deus entregou a ele todas as coisas no que tange ao reino. E ninguém tem condições de compreender quem é o Filho, a não ser que o Pai revele, porque só quem conhece o Filho é o Pai. Ah, mas os discípulos não conheciam Jesus, os seguidores?
Eles conheciam, mas não compreendiam. Eles não compreendiam a profundidade, a totalidade, a complexidade da pessoa de Cristo. Isso vai se dar de maneira bem didática e pedagógica, pós-ressurreição, depois que Jesus morre e ressuscita, aí que, o descortinar acontece. Até aqui, nem João Batista, maior nascido de mulher, compreende. Tudo bem, né? Vamos dar aí um desconto, né? Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas vieram à existência. Ele pergunta assim, você sabe quem é Jesus? Ah, sei. Não sabe. Não sabe. A gente sabe o que ele disse de si para nós, amebas pensantes, né? Com uma linguagem para amebas pensantes. Ele revelou aquilo que a gente é capaz, na nossa limitação e ignorância, de compreender. O único que conhece Jesus em toda a sua complexidade, poder criativo, pessoa divina, é o próprio Pai. Porque ele, o Pai, vai dizer em João, somos um. A harmonia eterna entre o Pai e o Filho, desde toda a eternidade, ela é absoluta. Da mesma forma, vai dizer Jesus, continua a leitura do texto, eu vou ler de novo, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então você percebe que há uma compreensão, um conhecimento de Deus acerca da pessoa de Jesus. O único que conhece Jesus, e um conhecimento natural de Jesus em toda a complexidade de quem é Deus. Você já entendeu isso? Você não conhece Jesus sozinho, a não ser que Deus revele, porque o único que conhece Jesus plenamente é o próprio Deus. Ao mesmo tempo, você não conhece a Deus, a não ser conhecendo o Filho, porque é o único que pode revelar a pessoa de Deus. Compreendeu isso? Os estudiosos, sábios e eruditos desse tempo se gabavam de conhecer a Deus, de ensinar sobre Deus, de tanger, quem sabe, segundo o conhecimento que eles tinham da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, da lei de Moisés, a pessoa de Deus. Mas eles falhavam em compreender e detectar que sem Jesus, eles não sabiam absolutamente nada, porque a única maneira de conhecer a Deus é através de Cristo, porque ele disse que ele é o único que conhece a Deus, e olha como é que termina o versículo, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você só vai ter acesso a Deus, compreender quem é a pessoa de Deus, se Jesus quiser que você tenha acesso, se Jesus quiser que você compreenda, se Jesus quiser que você tenha essa experiência. Por isso, ele é o portal, permitam-me metaforizar, a porta, como ele mesmo diz, de acesso a Deus. O único que pode revelar o Pai é o Filho. O único que pode revelar o Filho é o Pai. Amém? Amém. Você conhece o Pai? Sim ou não, gente? Sim. Ficou uma dúvida aí? Cara, eu já não sei, né? Porque o pastor desprega o texto. Termina, eu fico, Jesus, não entendi nada, né? Você só conhece o Pai se você conhecer o Filho. Sim. Você conhece o Filho? Como é que você conhece o Filho? Porque o Pai revela? Como é que o Pai revela o Filho? Já virou um loop, né? Percebam que o foco do texto é sobre os sábios e os eruditos que estavam sendo impedidos de conhecer a pessoa de Cristo. Impedidos de conhecer a Cristo, eles eram impedidos de conhecer a Deus.
a única maneira de conhecer a Deus era através de Jesus. Como é que se conhecia Jesus? Através dos ensinamentos dele. É isso que ele continua dizendo aqui. E a gente vai avançar. Você compreende Jesus, pelo menos o que ele quer revelar acerca de si mesmo, aprendendo do que ele ensina. E eu não estou falando de algo abstrato não, tá? Assim, eu hoje estava em casa e aprendi de Jesus quando vi uma cebola sendo exposta ao sol e um prisma ali como que um arco-íris. Não é assim não, isso é poesia. Isso é poesia. Aprender de Jesus é aprender do que ele ensinou, aprender sobre o que ele disse acerca de Deus, acerca do reino, acerca da pessoa dele. E nós não temos mais Jesus aqui fisicamente para ensinar para a gente não vai conseguir sentar ali na porta do templo e ouvir Jesus falar sobre quem é Deus, sobre o que é o reino, sobre quem ele é. Por isso a única maneira de você compreender ou acessar a Deus é através de Cristo, que se revelou aonde? Na palavra, gente. Nos ensinamentos dele. Dizer que conhece a Deus sem conhecer as Escrituras é mentira. É mentira. A maneira de nós sermos alfabetizados acerca da pessoa de Deus é através dos ensinamentos de Jesus, através daquilo que ele ensina, através daquilo que ele fala, através daquilo que ele decide revelar sobre o Pai. E está aqui registrado, está aqui escrito, está aqui todo o tempo gritando para que nós venhamos abrir as páginas que contêm a vida eterna para aprender dele. Fora isso, não é nada. Eu falo, né, e vou dizer até amanhã, não é um sermão de domingo que te dá acesso a Deus. O sermão de domingo, quem sabe, é um start, né? Uma seta, quem sabe, dizendo, atenção, a gente está indo para o lugar errado. Mas a busca pela compreensão de Jesus e de Deus e o acesso à vida eterna e o acesso ao reino de Deus se dá através da sua palavra. E a gente precisa realmente voltar, né, como tenho dito, porque esse texto é todo o tempo sobre isso, desde o início do capítulo 11, ver o que Isaías diz sobre mim, né, o que os textos dizem sobre mim, o que os profetas falaram sobre o reino, os sábios e os eruditos estão sendo barrados, os pequeninos estão entrando, por quê? Porque eles estão ouvindo, aprendendo. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, o povo do livro, aqueles que leem, aqueles que buscam através de uma leitura sedenta, incessante pela compreensão de quem é Deus, e não consumidores de pequenos cortes, consumidores de pequenas porções, mas sedentos, como que leprosos, cegos, prostitutas, que não tinham direito a absolutamente nada a não ser aquilo, e aquilo era a última corda que eles poderiam se pendurar. Amém? Amém. O que não for assim, gente, fala assim, não discordo do que o pastor falou, não. Você é sábio. Você é sábio, então. Porque Jesus está dizendo que a única maneira de conhecer o Pai, porque só Ele conhece o Pai, e só o Pai o conhece, é a quem Ele deseja revelar o Pai. Eu tive um sonho, Jesus me mostrou quem era o Pai. Bem comum isso. Em todo o Novo Testamento, bem comum isso. Porque Jesus diz todo o tempo, examinai as Escrituras, porque elas falam e testificam de quem? Dele. A porta das ovelhas. Para acessar a pessoa de Deus, para conhecer a pessoa de Deus, para adentrar a salvação que o reino de Deus oferece. Amém? Amém. Primeiro momento, quais são os termos para a revelação de Deus acontecer? Primeiro, reconhecer que nós somos incapazes. Eu não sei, eu não tenho condições, sozinho eu não consigo. Qual o meio? Cristo, Jesus. Só Jesus pode revelar a pessoa de Deus. Só Jesus pode revelar o seu reino. Só Jesus pode revelar aquilo que ele desejou revelar acerca da vida eterna. E isso não é, como falei, algo abstrato, se dá através da compreensão, da busca por aquilo que ele ensinou naquele tempo e continua ensinando até hoje.
Amém? Esse amém meu tá ficando, quando falo amém, cara, é um impulso, sabe? Mas é que eu gosto de ver que vocês estão prestando atenção. Amém? Amém, amém, né? Assim seja. A última parte, você vai ficar chocado, porque não é nada daquilo que muitas vezes a gente escutou. Os termos, incapacidade. O meio, o filho. A quem? A todos. Eu, na verdade, poderia ter criado um subtítulo, né, para esse ponto, sobre a paz, o fardo de Jesus, esse tipo de coisa, né? Mas vamos compreender que Deus ocultou dos sábios e eruditos, revelou aos simples incapazes, e o chamado para conhecer a Deus não é para alguns, é para todos. Então não se trata de um processo de seletividade de Deus sobre quem pode ou não conhecê-lo, mas se trata de uma vontade ativa de Deus para que todo aquele busque conhecê-lo. A questão é que para conhecer você precisa de quebrantamento, de esvaziamento, mas o chamado, o convite é para todos, não é o que o texto diz? Vinde a mim o quê? Os eleitos? É o que está escrito aí? Vinde a mim os predestinados, é o que está escrito aí? Vinde a mim os rabinos? Não, vinde a mim só os cegos, vinde a mim só os... Não, vinde a mim todos que se sentem o quê? Cansados e sobrecarregados. Cansado de quê? Calma aí, muita calma nessa hora. Cansado do trabalho. Não, gente, cansado da minha vida, não. A gente precisa entender que o texto é sobre o conhecimento do reino de Deus, é sobre os profetas, é sobre a Torá, é sobre quem o Antigo Testamento, né, as leis, os profetas maiores, menores, falavam acerca de Jesus, o Messias. Então, todos que estão sobrecarregados no texto eram todos aqueles que se sentiam pequenos diante do tanto de pedra de tropeço que os mestres, os sábios e eruditos colocavam sobre essas pessoas, porque para eles a sabedoria era para alguns, era para os escolhidos de Deus, o resto era ralé, era o povo da terra, que é assim que eles chamavam as pessoas simples. Os capazes, né, os Nicodemos da vida, os escribas fariseus e mestres de todo tipo, eram aqueles que foram beneficiados com a sabedoria. E aí o que eles faziam? Não, para compreender o reino de Deus, para compreender a Torá, as leis, nós criamos aqui algumas facilitações, que são 613 diretrizes para que você cumpra, para que você compreenda, para que você guarde, para que você viva sobre isso, a ponto de esse carregar pesado que era colocado sobre esses homens, sobre as pessoas, ser chamado de jugo da lei. O jugo da lei era o peso da lei, era o nível de exigência da lei, segundo os mestres, que eram colocados sobre as pessoas simples, de maneira que elas desistiam, porque não era possível cumprir todos os rituais de purificação, todos os rituais de alimentação, todos os rituais de banho, todos os rituais de sacrifício, todos os rituais de impureza. Não era possível, a pessoa falhava sempre, nunca conseguia chegar num nível, quem sabe, de conhecimento de quem era Deus, porque eles dificultavam. Jesus em outro momento vai dizer que os escribas e fariseus eram aqueles que atavam julgos, fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não moviam um dedo sequer para ajudar. Eles só diziam: tem que fazer, tem que cumprir, isso aqui, está faltando isso aqui, está faltando aquilo, está faltando aquilo outro. E aí a pessoa ficava como? Exaurida, incapaz no sentido negativo, não de esvaziamento, mas de tentar e nunca chega ao fim daquela escada. Sobe, nunca termina. Por isso Jesus está dizendo assim, eu sou a chave para conhecer a Deus. Estão entendendo o fluxo do texto? Eu sou a chave. Quem me conhece
conhece o Pai. Porque só eu conheço o Pai, assim como só o Pai me conhece. E todo aquele que se sente cansado, no sentido de estar exaurido, de estar arrebentado por conta do tipo de exigência que esses homens dizem que você tem que cumprir para conhecer a Deus, venha para mim. Venha para mim por quê? Porque Ele vai ensinar a maneira certa. Olha isso aqui, porque a gente costuma assim, vinde a mim os cansados, aí vira uma mensagem meio evangelística assim, né? Cansado de beber, cansado de imoralidade, cansado de, sei lá, de torcer pela seleção brasileira, né? Eu acho que todo mundo está cansado disso, né? Mas não é isso. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que Ele aliviará. Não é uma pílula que você toma para se livrar de uma dor de cabeça. Ai, estou tão cansado do meu trabalho, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ai, estou tão cansado da dor nas costas, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ai, estou tão cansado, vinde. Não é um paliativo, não é uma opção para alívio imediato. É se tornar discípulo de Jesus. Não mais dos escribas, não mais dos fariseus, não mais dos falsos mestres, dos eruditos, dos sábios, de Jesus, porque era Ele que ensinava sobre Deus. Você está se sentindo cansado? Seja lá de que tipo de cansaço é esse? Descanse, tire umas férias. Trabalho não está dando mais, saia, vai para outras, conseguir um melhor, né? Cansado da vizinhança, se mude. Cansado, tome uma decisão. Agora, se você quer conhecer sobre o reino de Deus de maneira gentil, de maneira amorosa, venha a mim, vai dizer Jesus. Olha só, porque Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e o quê? Aprendei. Eu vou aqui, quem sabe, trabalhar essas duas palavras aqui importantes. O jugo veio do grego zukos, era uma ferramenta, né, feita de madeira, colocada sobre o animal, para o animal arar a terra, ou em outros momentos carregar peso. Provavelmente no texto é sobre arar a terra, é uma metáfora mais voltada para o tipo de vida que eles tinham lá, necessário no campo, né? E o jugo, que a palavra zugos se refere no texto, era para 2 animais. Eram 2 bois ou 2 asnos, burros, né? Burro para a gente seria a melhor tradução, né? Só que como é para 2, então não vai dar muito certo. Como eles faziam? Normalmente tinha que treinar o animal inexperiente para arar, você colocava o jugo, né, encaixado no animal mais maduro, mais experimentado no serviço, e o animal que não tinha experiência. E como eles tinham que andar no mesmo passo, porque o jugo não permitia cada um ir numa direção, o animal menor ia sendo treinado. Percebe? No texto não é necessariamente sobre Jesus dizer que vai colocar o jugo com você, não é isso? Mas é sobre você tomar o dele sobre você, no sentido de que ele vai ser aquele que vai lhe orientar na caminhada do aprendizado, na caminhada do conhecimento. A gente coloca o jugo de Jesus, não é porque Jesus alivia as tensões da vida, né? E amanhã eu estou de novo cansado, preciso de novo tomar uma dose de Jesus, né? Aí eu tomo lá 2 comprimidos, vou ao culto 2 vezes, faço uma oração, leio um versículo bíblico, estou renovado. Isso é coisa moderna, não tem nada a ver com o texto. O texto era abandonar essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos e ser discípulo de Jesus. E tomar o jugo no sentido de tirar aquele jugo dos falsos mestres, colocar o jugo de Jesus e acompanhá-lo na caminhada no sentido de que Ele agora é quem nos ensina. Ele agora é quem nos dá o direcionamento. Ele agora é que abre o conhecimento sobre a pessoa de Deus, porque só Ele conhece o Pai. Vinde a mim, vocês que estão cansados por causa de tantas exigências, desistir de conhecer a Deus,
e me sigam. Porque ele vai dizer mais, né? Ele vai dizer: tome o meu jugo e aprendam. Esse aprender de mim não é olhar Jesus como um exemplo, né? Ah, olha, estou olhando Jesus, olha como é que ele se comporta. A ideia no texto, a palavra aprendizado aqui vem do grego mantanô, que significa receber instruções. Já entenderam, né? É sobre Torá, é sobre falso ensinamento, é sobre o verdadeiro discipulado. É aquele que segue a Jesus e entende que é ele que dá a direção, porque ele é o que tem experiência, é o experimentado, e nós buscamos as instruções segundo os ensinamentos dele. Porque ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou, e a palavra manso aqui quer dizer gentil, dócil, no sentido de que ele não ensina como aqueles caras que impedem. Ele coloca no caminho com gentileza, ele usa as palavras que são compreensíveis, ele torna o acesso a Deus algo tangível, porque ele é manso, porque ele é amoroso, porque ele deseja que as pessoas conheçam a Deus, porque ele deseja que as pessoas o conheçam. Eu sou manso, gentil, amável. Ele diz mais: e humilde de coração. Por que ele é humilde de coração? Porque ele não é um rabi que aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele não é de nenhuma escola rabínica do seu tempo, nem de Shammai e nem de nenhum outro. Ele é o Filho de Deus, o único que conhece a Deus, o único que, por causa de todo o poder e tudo que ele representa, é conhecido por Deus. Mas ele olha para nós com um coração humilde, bota o jugo e caminha junto para que nós, através dele, possamos compreender a pessoa de Deus. Não como um rabi, mas como o Filho que se revela, morre na cruz, carrega os nossos pecados, gente como a gente, homem que sofreu as nossas dores, homem que conhece o nosso sofrimento, homem que conhece as nossas mazelas, mas Deus. Aprendei de mim, que sou gentil, manso, dócil, e tenho o coração humilde para ensinar. Ah, bonito, né? É ou não é? Depois disso você vai chegar em casa lendo a Bíblia, não é? Mas não vai querer outra coisa. Hoje, aquela série, aquele capítulo da série, não, hoje eu vou ler a Bíblia, porque Jesus é gentil e ele que deseja me ensinar. Esse seria o alvo, né? E eu espero que isso realmente lhe incomode. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar o quê? Descanso para a vossa alma. As palavras de Jesus revelam a Deus, os ensinamentos de Jesus é o acesso para a vida eterna, é somente através de Cristo que nós podemos conhecer o que é revelado sobre Deus, na criação, nas Escrituras, de maneira sobrenatural, mas traz paz. Sabe que tipo de paz? Jesus vai dizer em outro momento: não é a paz que o mundo dá, é a paz daquele que agora descansa nos braços de Deus, porque o conhece, ainda que a vida esteja de cabeça para baixo. A minha confiança, a minha esperança, o meu descanso está no Pai, porque agora eu sou conhecido por Ele. Através de quem? Jesus. E se revela através da sua palavra. Ele termina: porque o meu jugo, o dele, inclusive aqui, permitam aqui o devaneio, né? Uma tradição que data dos primeiros séculos de igreja, de que Jesus, como era filho de um carpinteiro, isso é uma tradição, tá? Ele produzia jugos também, porque ele trabalhava com madeira, e o jugo era um objeto necessário.
E na tradição diz que Jesus, isso não é bíblico, tá? Isso vai bem num The Chosen, assim, da vida, né? Os melhores jugos de Nazaré eram produzidos por Jesus. Se é verdade, não sei. Eu não estava lá. Mas é fato que o jugo poderia ser mal construído. E se ele fosse mal construído, ele machucaria o animal na hora de carregar o peso, né? Na hora de arar a terra. O que Jesus está dizendo aqui na linguagem da agricultura é que o jugo que ele produzia é bem feito. Ele não machuca, ele não cria feridas, ele é bem encaixado por tipo de indivíduo, né, que somos e que estamos buscando segui-lo. O ensinamento de Jesus para você é perfeito, para mim é perfeito, porque ele conhece as nossas capacidades. Jesus está dizendo que todo mundo vai se tornar um teólogo, um pastor, um escritor. Jesus está dizendo que para cada um ele tem um jugo certo, ele tem o time certo, ele tem a pedagogia correta para aprendermos, mas a necessidade é de irmos a ele buscando compreender. E ele diz, porque o meu jugo, ele é suave, ele não machuca, e o fardo, aquilo que ele coloca, aquilo que será carregado, aquilo que será o objeto do jugo, e que isso fique bem claro, não é alívio no sentido de que o evangelho não traz nenhum tipo de peso. Traz, por isso tem um jugo. Só que o que antes era algo dificultoso, sofrido, e que tornava a gente sem condições de compreender, agora está gravado nos nossos corações. Jesus não está dizendo que a lei não prestava, Jesus está dizendo que a Torá não servia, mas ele está dizendo que através do que ele ensina, o aprendizado é natural, porque ele tem a pedagogia certa. Jesus está dizendo que o fardo, aquilo que nós vamos carregar com suavidade. O que antes era não matarás, não roubarás, não cobiçar, agora é algo que está no meu coração, e não tem ninguém me acusando, e dizendo para mim que eu preciso cumprir as 10 metas, os 10 passos, e que matar é um problema. Eu simplesmente sei isso, e o desejo que eu tenho é de não fazer isso. Eu termino aqui, quem sabe, com algo que pode clarear um pouquinho a nossa compreensão. O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, porque todo aquele que experimentou o reino de Deus, todo aquele que nasceu de novo, não deseja mais viver em pecado. Amém. O pecado não é uma luta constante. Isso é religião. Religião que diz, lute contra o pecado, você só pensa em pecado. O reino de Deus é sobre outra coisa. O reino de Deus é sobre pessoas que nasceram de novo. E embora o meu corpo perecível ainda deseje, quem sabe, voltar ao passado, a minha alma foi transformada. Por isso eu não preciso de ninguém dizendo que eu não posso fazer algumas coisas, eu simplesmente sei, porque Jesus tem um jugo perfeito para mim, e o ensinamento dele é leve, porque é natural, porque é dado através do Espírito Santo, porque a gente simplesmente teve os desejos imorais e destrutivos substituídos pelo desejo da eternidade, pelo desejo de compreendê-lo, de conhecê-lo, pela sede de um evangelho transformador. Amém? Amém. A quem? A todos. Todos são convidados a adentrar o reino dos céus, a conhecer a pessoa de Cristo, a buscar, quem sabe, um relacionamento com Deus, mas é necessário quebrantamento, esvaziamento e discipulado. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Amantíssimo Deus, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Pai, pelas palavras do Senhor Jesus.
que nos desafiam, como sempre, Pai, que nos convidam, Pai, a realmente crescermos como filhos, crescermos como crentes, como pessoas que colocam sobre a vinda do Senhor Jesus todas as expectativas, todas as esperanças, Pai. E que o Senhor desperte em nós o desejo de nos achegarmos a Ti, Pai, para Te conhecermos, para que o Senhor realmente se revele a nós, Pai, e que haja um desejo ardente de conhecer a pessoa do Teu Filho através do Evangelho, Pai, através das Escrituras, Pai. Nos ajude, Pai, a abandonar os paliativos, Pai, abandonar as doses rápidas, Pai, abandonar aquilo que não serve para nada, a não ser para realmente nos dar a sensação de que sabemos alguma coisa, Pai, e nos encha de desejo de buscar a compreensão do Teu reino através daquilo que o Senhor revelou, Pai, nas Tuas palavras, Pai, no Teu Evangelho, Pai, nas Escrituras Sagradas, Pai. Ó Deus, permita, Pai, que nós venhamos a ter alívio, Pai, dos nossos fardos, alívio das nossas cargas, alívio, Pai, de tudo aquilo que é impedimento para o conhecimento de quem Tu és, Pai. E que possamos, como discípulos, como servos, Pai, como pessoas que representam o Teu povo, sermos alimentados, Pai, por aquilo que é realmente a coisa mais bela que se pode conhecer na existência humana, Pai, o Evangelho do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai, porque vivemos uma vida distraída, super atarefada, Pai, e muitas vezes substituímos, Pai, o desejo de Te conhecer por besteiras, Pai, por coisas fúteis, Pai. Mas que o Senhor realmente resgate, Pai, resgate no Teu povo, como foi nos primeiros séculos, Pai, o desejo ardente de Te conhecer mais e mais e mais, Pai, porque só Tu, Pai, tens as palavras de vida eterna. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém.